Qual é a medida em grau de um arco de 4π centímetros, contido em uma circunferência de raio de 8 centímetros de raio? Pedro, e aí? Como é que a gente faz uma questão como essa? Vamos lá. Primeira missão. Eu tenho uma circunferência, que ele diz aí na questão, e ele fala que o raio mede exatamente 8 centímetros, né? Então, vamos lá. Pegar aqui do centro até essa extremidade aqui. Pronto. Primeiro eu vou só fazer aqui o demonstrativo da figura para depois a gente efetuar os cálculos. Então, bem aqui, só um instantinho, temos o raio. Ó, o raio de 8 centímetros. E ele fala aí na questão que é a medida de um arco. Pedro, o que é a medida de um arco? É uma extensão na própria circunferência. Por exemplo, o arco completo, uma volta completa, é o comprimento de uma circunferência, que a gente sabe que é 2πr. Meio arco é πr. E, obviamente, ele quer saber qual é a medida do ângulo, por exemplo, o ângulo que vai gerar... Vou mal feito aqui, peraí. Um determinado arco, só que eu vou colocar, que eu não sei qual é o valor desse L, um determinado lado, e qual vai ser esse ângulo? Qual é a medida desse ângulo aqui? A pergunta é o ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa. Pronto. Detalhe, me enganei aqui, ele deu essa informação. Essa informação ó, seria essa medida aqui, ó, a extensão na própria circunferência. E aqui vale 4π centímetros. Pronto. Como é que a gente faz uma questão como essa? A gente vai ter que estabelecer referências. Ó. Por exemplo, você sabe que uma volta em graus corresponde a 360 graus. E que uma volta completa em extensão, no caso, o comprimento da volta completa, é uma fórmula. É o famoso 2π vezes R. Beleza, Pedro. Então, aí nós temos exatamente uma relação importante, né? 360 está para 2π. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é o ângulo alfa para um comprimento... Opa, caiu. Deixa eu pausar aqui um momentinho. Só um instantinho. Pausando. Beleza, então, dando continuidade, vamos lá voltar para a questão. Então, eu estou atrás de encontrar referências. Ó. O que seriam essas referências? Veja que o ângulo que eu não sei é o ângulo alfa, que vai ser em graus, e o L é exatamente o comprimento. Só que esse L aqui, ó, ele falou que é 4π. Então, vamos à luta, né? Pedro, como é que você vai fazer essa situação? Eu vou usar novamente a famosa regra de 3. Agora, os elementos envolvidos ó, é o 360, o 2πr, cuidado que esse R aqui é o R de raio, tá? Não esqueça que aqui é o raio da circunferência. O 4π e o alfa. Eu coloquei aqui o L, mas o que vou utilizar é o 4π e esse alfa aí. Bom, se eu fizer o bom e velho meios pelos extremos, ficará assim, ó. 360 vezes 4π e 2πr vezes alfa. Então, a gente continua. Continuando, ficará, no caso, deixa eu colocar aqui, 2π, opa, tá muito fininho. 2π r multiplicado pelo alfa igual a 360 multiplicado por 4π. Lembrando, eu não vou colocar o L, tá? O L é a informação do comprimento que foi dado na questão.
Sim, e aí, professor? Aqui eu já vou dar uma simplificada para facilitar a minha vida. Qual? Eu vou me livrar desse π e desse π. Esse 2 e esse 4. Lembrando, se eu dividir por 2, aqui vai ficar 2. Ok, então ficou assim, ó. R, que eu vou substituir, que vale 8, vezes o alfa, é igual a 360 vezes 2. Pronto. Quando eu fizer isso aqui, ó, o alfa será igual a 360, desculpe, 720, eu já vou multiplicar, dividido por 8. O meu alfa será igual a 90 graus. Quase que eu acertava aqui o desenho. Então, deixa eu só corrigir aqui no desenho. O desenho aqui, ó, é um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Tá aí, mais uma questãozinha resolvida, mais uma questãozinha executada. Tudo tranquilo, Natanael? Tranquilo. Beleza. Vamos nós. Mais um. Desse estilo aí que vai cair esse tipo de questão. Próxima. Mais uma vez, ó. Ele dá exatamente a mesma ideia da questão anterior, só que ele quer, ó, calcula a medida em radiano de um arco de 2π centímetros, contida em uma circunferência com 12 centímetros de rádio. Como a ideia é parecida, né? Parecida que eu digo, só vai mudar porque aqui vai ser em graus, desculpe, em radianos, e a anterior que nós fizemos foi em graus, a gente vai ter o seguinte desenho. Ele fala que é de um raio de 12 centímetros. Então, peraí, daqui para cá. Vamos supor que tenha 12 centímetros e seja o raio da circunferência. Raio igual a 12 centímetros. Olha só, ele falou que o arco tem uma extensão de 2π. Então, vamos fazer aqui. O arco tem uma extensão de 2π. Ok. Aí, obviamente, eu tenho que descobrir quanto é que vale esse ângulo aqui, ó. Só que esse ângulo aqui, ele quer o ângulo alfa em radianos. Pronto. Então, o primeiro passo aqui é sempre fazer a figura, né? Porque aí fica mais fácil de você resolver. Vamos pensar. Primeiro, eu sei que o ângulo de uma volta completa em radianos é 2π radianos. Beleza. E o comprimento de uma volta, a medida do comprimento de uma circunferência é o famoso 2π vezes E. Então, a gente já tem aí referências importantes para poder fazer a questão. Note que esse 2π centímetros aqui, ó, é quem? É o meu L, o comprimento do arco. Então, aqui é o comprimento do arco. Perfeito, professor. Então, a gente volta para cá e faz assim, ó. Escreve o arco em relacionado a ele é o ângulo alfa, que eu quero descobrir. E o seu comprimento aqui seria o L, aí você bota, ó, L igual a 2π. Não esqueça, quando eu for fazer a regra de 3, eu coloquei esse L só para você saber quem é quem. Mas, na realidade, eu vou utilizar esse 2π radiano, esse 2πr, o 2π e o alfa. Beleza. Beleza por quê? Porque aqui, ó, você vai fazer o seguinte. Meios pelos extremos mais uma vez. Só um momento. Ó, meios pelos extremos. Aí continua. Continuando, vai ficar assim. Alfa. Ficou muito fininho aqui.
alfa vezes 2π vezes. Deixa eu aproveitar, e esse raio aqui, ó, ele vale 12. Deixa eu só colocar logo aqui. Aqui, ó, vale 12 centímetros. Pô, tá complicado, mas vai dar certo. Eu tentei tirar, mas não teve jeito, cara. Vamos nós. Ai. Aí vem aqui, ó, 12. Pronto, já substituí. Do outro lado, fica 2π radianos, né? Pronto, tá aqui o rad, vezes o 2π. Só coloquei esse rad aí para não esquecer que ele vai ficar no final, que a medida tem que ser em radiano. Note que dá para cancelar, ó, esse 2π com esse 2π. Aí você vai isolar o alfa. Então, o alfa será igual a 2π radianos dividido por 12. Quando eu dividir por 2 e por 2, vai dar exatamente π sobre 6 radianos. Professor, a questão está finalizada, certo? Mas se eu fosse ver esse ângulo aqui em graus, o que é que bastaria fazer? Você sabe que π radiano é 180, então bastaria pegar o 180 e dividir por 6, que daria um ângulo de 30 graus. Com isso, a nossa questão está finalizada. CDR 20 anos, o curso dos 10 mais.